Palmas para Cadu Molina. Vamos! Eu quero começar dizendo para vocês que todo líder carrega uma espada. Só que essa espada pesa pra caramba. A mesma espada que reconta, e talvez o símbolo maior da liderança ao longo dos tempos, é uma espada que nos levou a conquistas. Nos levou, através de gerações, a proteger e defender nosso povo, na qual era o primeiro papel de um líder, proteger e defender seu povo. Essa espada reconta a história de um reino, Arthur. Ela é entalhada contando a história de um menino órfão. Então, numa pedra, ele pôde ter a nobreza de retirar a espada. Ela reconta a história de Excalibur e de um reino que deveria ser mais justo e em paz. Essa espada representa a liderança, mas ela pesa. E é aí que está o problema. As novas gerações estão sentindo cada vez mais o peso dessa espada. E tem cada vez mais dificuldade de carregar ela. Chefes? Não, obrigado. O curioso caso da geração Z e a aversão ao poder. Geração Z e os líderes que não virão. E agora? Por que profissionais da geração Z não querem ser chefes? Será que é só o peso da liderança ou é como os jovens de hoje olham para os líderes e dizem, cara, eu não quero ter a vida desse cara. Ele às vezes está ferrado, está com crise no casamento, se não está separado, e ele não consegue mais admirar o líder da organização. Seria muito mais fácil concluir que essas notícias aqui, que pesquisas que variam de 46% a 72%, no mundo inteiro dizendo que os jovens hoje não querem mais carregar o peso da liderança. A resposta mais tradicional a gente encontra em palestras como essa. Aí sou eu palestrando num evento para 8 mil empresários falando sobre engajamento de equipe. A gente pode culpar o engajamento, a gente pode culpar a cultura da empresa, a gente pode culpar a postura do líder. Mas eu precisei ir um pouco mais fundo para entender que, de fato, as novas gerações não querem levar o peso da espada, não é somente pela questão de engajamento e cultura. Foi preciso ir lá atrás, voltar às minhas origens, treinando mais de 1.000 colaboradores presencial, formando essa empresa que é uma referência, inclusive no Rio Grande do Sul. Aqui, alguém conhece a Move aqui? Fazendo 15, 20 eventos todo final de semana, para entender que o peso dessa geração que está vindo agora não querer carregar a espada, tem uma resposta muito mais profunda. E ela se chama crise de paternidade. Todos nós, em algum nível, temos alguma dor com o nosso pai. O pai ausente, o pai que foi violento, o pai que talvez tenha sido suprimido pela mãe e virou um bundão, o pai que não estava disponível, o pai que estava trabalhando. E essa crise tem um grande problema nessa geração. O pai, que é aquele da energia masculina, que dá ordem, mas também empurra o filho para apresentar para o mundo, talvez ele não tivesse. Então essa geração, quando vai com coragem, ela vai, mas ela se sente desguarnecida. Isso carrega um peso muito grande. E quais são as 3 implicações da falta do pai? Primeiro, na identidade. Falta de direção, baixa autoestima, busca de validação. Por que a busca de validação? Porque a mãe é o aconchego, a mãe é o amor incondicional. Então esse jovem vai para o mundo e espera que o mundo seja a mãe. Tudo tem que me dar. Primeiro feedback da liderança, desmorona. Por quê? Porque o pai não deu esse laço para que ele vá. Vai, meu filho, toma, quebra a cara. Segundo, relacionamentos, vínculos instáveis, dependência emocional, frieza afetiva. E na parte profissional, medo de se posicionar. Porque se tem uma coisa que o pai deveria ajudar as pessoas, é no não. Esse é o movimento masculino, se posicionar. Só que os homens estão fracos hoje em dia. Então, não receber essa força, quando alguém me dá um feedback, eu não tenho elementos para sustentar. Tem algum aspirante a líder aqui na PSA? Levanta sua mão. Como é que é teu nome? Daniel? Vem correndo. Bora, Daniel, bora. Bora, Daniel. Energia. Daniel, tu está há quanto tempo na empresa? 1 ano e pouco. Daniel, vou te propor um desafio. Segura essa espada aqui. Essa espada pesa mais ou menos 3,5 kg. E é muito interessante que o fato dessa espada ser uma espada de verdade, a gente motivar as pessoas e dizer assim, vai lá, cara, você é um super-herói. Aquela motivação barata, vai lá, você dá conta de tudo. Vai criando uma geração com uma falsa perspectiva de que consegue sustentar as coisas. E aí, cara, o cara pode ser até muito motivado, receber. A gente vai cansando o braço, cara. E o que acontece quando a gente não tem elementos mais para sustentar? Vai dando aquele calafrio, a gente vai tendo dificuldade de sustentar o peso. Quando eu digo crise de falta de pai, não é que o Daniel não vai enfrentar os desafios. Ele veio aqui, ele foi corajoso, levantou, tem espírito de liderança, tem proatividade, veio.
O problema está em pedir ajuda. Relaxou um pouquinho mais? Agora mais 5 minutinhos aí para ti. Uma salva de palmas pro Daniel, gente. Então, o que eu digo, você pode até se achar um super-herói no início, mas, cara, uma hora a força do teu braço vai falhar. Então, eu gostaria que todos vocês ficassem de pé. Você estica seus 2 braços. Um braço humano pesa em torno de 3 a 3,5 kg. Claro, tem braço que está mais gordinho e tem braço que está bem magrinho. O grande lance, gente, é que sustentar a liderança parece que é só coisa do líder. E a gente às vezes se isola e é um peso que a gente carrega. Carregar essa espada da liderança, ela significa muito mais do que a gente trilhar o caminho sozinho. Significa a gente ter a capacidade de pedir ajuda. Significa a gente ter a capacidade de sustentar um ao outro. Muitos líderes estão se sentindo isolados, donos de negócios, líderes da empresa, sofrendo burnout, quebrando. Eu precisei passar por burnout, por um divórcio, para entender que a gente não precisa sofrer sozinho. Eu precisei passar por um burnout para entender que liderança não é só obter todas as respostas. Liderança é sobre ser o primeiro a estender a mão. Mas mais do que estender a mão, é sustentar e ser sustentado. Porque você não precisa carregar esse peso sozinho.